Olá, hoje eu trago para você um assunto muito sério, transplante de medula óssea. Por outro lado, eu também trago boas notícias. Meu entrevistado é o Dr. Hélio Moraes, que é médico no Hemocentro, é professor titular de hematologia na UFTM. E ele vai falar para nós como que está o andamento, a evolução do transplante de medula óssea. Por quê? O Hemocentro, em parceria com a UFTM e com a UASE, são responsáveis por essa prestação de serviço aqui em Uberaba, não é isso, doutor Hélio? Correto. Nós estamos hoje bastante, uma expectativa muito grande, né, de uma luta que já vem de 10 anos. Quando eu deixei a diretoria do Hospital de Clínicas, eu comecei a trabalhar na ideia, na expectativa de nós termos aqui em Uberaba um centro de transplante de medula óssea. Isso pela vivência ao longo dos últimos 40 anos, praticamente, à frente do Serviço de Hematologia do Hospital de Clínicas e da Faculdade de Medicina, que a gente vem sentindo a dificuldade de encaminhar nossos pacientes para o transplante de medula óssea, uma carência muito grande em todo o Brasil. Então começamos esse trabalho buscando no hospital um espaço físico. O hospital, nós sabemos que ele está pequeno para as necessidades da população, essa dificuldade é grande. Com muita dificuldade conseguimos uma área física que atendeu as necessidades, as exigências da vigilância sanitária e começamos então a trabalhar para buscar recursos para estruturarmos essa área. Tivemos a felicidade de termos o apoio da OASES, que nos deu condições de ajudar na reforma daquela área física, nos ajudou em parte dos equipamentos que são necessários para o transplante e nos ajudou também, tem nos ajudado na capacitação dos nossos técnicos, os hematologistas, os enfermeiros, os biomédicos que vão trabalhar nos exames, na preparação do paciente, em todo o processo do transplante. Então nós estamos agora para enfrentarmos essa nova etapa do transplante, da nossa certificação para começarmos a trabalhar. Nós estamos falando aqui da OASE. A OASE é a Organização dos Amigos Solidários à Infância e à Saúde. Isso estou falando aí também que já está aguardando, né, efetivamente, que existe uma expectativa muito grande há muitos anos que esse serviço seja prestado em Uberaba. Isso já tem uma previsão mesmo de quando que será liberado esse equipamento? No dia 7 de agosto está prevista a vinda de um especialista que parece ser o chefe do serviço de transplante de medula óssea do Hospital de Jaú, que é hoje o maior centro de transplante de medula óssea no Brasil. Então, o diretor daquele serviço deve ser a pessoa indicada pelo Ministério para vir aqui fazer a vistoria e certificar que se nossas condições estão realmente adequadas. Nós estamos bastante confiantes, uma vez que todas as condições para o transplante têm como base a portaria ministerial que regula as condições de um serviço se candidatar a transplantador de medula óssea. E nós acompanhamos pelos dados da Vigilância Sanitária Municipal e Estadual, atendemos todos os quesitos necessários da portaria ministerial que regula esse processo. Então, estando assim de acordo, esse processo, todo o processo foi certificado, avaliado no próprio Ministério da Saúde e após constatar que estava tudo ok, por questão de, acho que até de lógica mesmo, virá um técnico aqui, um especialista para checar localmente as nossas condições. Então, nós achamos que é uma coisa praticamente formal, esperamos realmente que a partir do dia 7, só aguardando a publicação da portaria, nós estaríamos liberados para começar a fazer em Uberaba o transplante de medula óssea. Doutor Hélio, o senhor também é diretor de pesquisa nessa área na UFTM, né? Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E há muito tempo a cidade e vocês também, a área científica, a população, tem esperado já o início do transplante de medula aqui. O que demorou? Questões burocráticas, questões administrativas? Na realidade, as questões burocráticas, administrativas, questões do serviço público, ele é mais lento talvez do que a iniciativa privada. Primeiro tem que buscar um espaço físico, tem que buscar recursos, tem que trabalhar com a vigilância para adequar as condições e exigências da vigilância sanitária. Então, nós sabemos as dificuldades que o serviço público tem passado em relação à limitação financeira. Então, essa situação foi postergando até que nós conseguimos o espaço. Na verdade, nós tivemos 3 espaços previamente escolhidos, esse foi o terceiro, tivemos 2 que não atenderam as necessidades e as exigências da vigilância e depois, a partir mais recentemente, conseguimos uma área física maior, mais ampla, com a mudança da área de transplante renal. Nós ocupamos essa área que era anteriormente usada na hemodiálise e no transplante. Essa área atendeu as necessidades da vigilância. Então, nós temos hoje condições de começarmos esse transplante e resolver o problema da demanda reprimida, não só
aqui no Triângulo Mineiro, mas também em todo o estado de Minas Gerais, que é muito grande a falta de leitos para o transplante de medula óssea em Minas Gerais e no Brasil como um todo. Nós temos um cadastro nacional, né, que as pessoas aguardam para receber esse transplante. Nós temos em torno de quantas mil pessoas aguardando? Olha, eu não tenho esse dado exato de quantas pessoas. Eu sei que agora, se não me engano, em março, o Ministério da Saúde editou uma portaria liberando recurso para ampliação de mais 350 leitos em todo o Brasil para transplante. E tem que considerar que nós não temos muito mais do que 300, praticamente dobrando a quantidade de leitos para transplante de medula óssea no Brasil, mostrando que a carência é muito grande, a demanda é muito grande. Para ter uma ideia, a estimativa de necessidade de transplante em Minas Gerais seria de 350 transplantes ano. Pelos dados que nós conhecemos, nós não temos ainda 100 transplantes ano em Minas Gerais. Então, nós temos uma carência de mais de 100%. Nós temos que ampliar em 150% pelo menos para atingir suprir as necessidades do nosso estado. Para você ter uma ideia, nós não conseguimos ainda até hoje fazer nenhum transplante dos nossos pacientes de nossa região no estado de Minas Gerais. Todos os nossos pacientes, quando precisam de transplante, têm que ser demandados para Jaú, para Ribeirão Preto, para São Paulo e Curitiba e eventualmente Rio de Janeiro. Então, mostrando que essa demanda está muito grande. E mesmo para nós encaminhar para esses serviços, esses estados, nós temos que aguardar bastante e alguns pacientes não chegam a ter condições de esperar a vaga para acontecer nessa cidade, para que ele possa fazer esse transplante e, infelizmente, às vezes não consegue ter um êxito adequado e acaba falecendo sem receber o seu transplante, sem a oportunidade de um tratamento curativo definitivo. Mas isso em função da falta de leitos? Da falta de leitos para o transplante no Brasil e a falta de leitos isso representa também a quantidade de número pequeno de serviços. Então, falta o serviço e, consequentemente, leitos, já que cada hospital tem poucos leitos. O de Jaú parece ter o maior número de leitos, se não me engano, em torno de 15 ou 18 leitos. É o maior centro de transplante que eu conheço. Em São Paulo tem alguns centros com 5, 8, 10 leitos, parece que não tem maior do que isso. Curitiba tem um centro também, talvez com em torno de 12, 15 leitos. Então, isso soma no Brasil, a soma disso não atende de forma alguma a demanda. E nós temos ainda um aspecto que recentemente foi publicado, uma portaria reconhecendo o transplante de medula óssea como opção terapêutica para anemia falciforme, que vai aumentar bastante a demanda também, uma doença que é conhecida da população em geral, né, uma doença grave e que hoje o Ministério da Saúde está apoiando o transplante daqueles pacientes mais graves, que têm menos perspectiva de vida pela gravidade de sua doença. Essa doença falciforme, ela acomete mais as pessoas da raça negra? Ela veio do tráfico negreiro, na época da África, onde ela tem o principal foco dela, e algumas regiões da Ásia, mas sobretudo na África, ela é muito prevalente, e veio com o tráfico negreiro, a partir de 1560, e então, com a miscigenação, hoje nós temos pessoas brancas que têm a doença falciforme, isso representa menos de 5%, mas também, obviamente, que tem antecedentes negros na sua família, né? Então, ela vem realmente da raça negra. A doença falciforme é uma anemia hemolítica, o paciente nasce com a doença, uma doença genética, que começa a se manifestar a partir do 6º mês de vida, e é falciforme porque a hemácia do paciente, o globo vermelho do paciente falciforme, quando ele entra em crise, ele tem uma forma de uma foice ou de uma meia-lua, e daí o nome falciforme. E essa hemácia, com essa deformidade, ela não consegue passar pelos vasos sanguíneos, pelos pequenos vasos, pelos capilares, são os pequenos vasos sanguíneos, e leva à interrupção do fluxo sanguíneo. Então, provoca pequenos êmbolos, os chamados microinfartos, e que são responsáveis pelas crises da doença, que repercutem em todo o organismo do paciente. Doutor Hélio, quais são as outras patologias, né, as outras doenças que necessitam de transplante de medula óssea? Nós temos 2 tipos de transplante de medula óssea. Eu acho que o primeiro abordar nesse sentido, que é o transplante autólogo, que é aquele que o doente doa para ele mesmo, e o transplante alogênico, que é o transplante de um indivíduo sadio para o paciente. No transplante autólogo, ele é utilizado principalmente, no caso das doenças hematológicas, para o mieloma múltiplo, e para os linfomas, em geral para esses pacientes, para os pacientes portadores dessas doenças.
Também alguns tumores sólidos, tumor de mama, em alguns casos de tumores sólidos, tem alguns casos que requerem que o transplante autólogo melhore a qualidade de vida e a sobrevida do paciente. Eles não são curativos em geral, o transplante autólogo. Ele melhora a qualidade de vida, ele segura a evolução da doença, às vezes por vários anos, e dando melhor qualidade de vida para o paciente. Mas num determinado momento, quase sempre a doença volta a se manifestar. Mas pelo menos você garante ao paciente alguns anos mais de vida com qualidade. Já o transplante alogênico, onde uma pessoa sadia doa para um paciente, ele pode ser chamado aparentado, quando é um familiar, geralmente um irmão, que doa para aquele paciente, e o chamado não aparentado, é uma pessoa qualquer da população que tem um sangue, uma identidade imunológica, genética semelhante ao paciente. Isso nós vamos no Banco Nacional de Doadores de Medula Óssea, que hoje tem em torno de 3.500.000 doadores de medula óssea, e não é o banco, o sangue não está guardado ali, nós temos guardado o resultado daqueles exames, e então no sistema de informática você vai entrar com o nome do paciente, com os dados dele, dos exames dele, do perfil imunológico dele, do HLA do paciente, e comparar no sistema se tem algum doador no Brasil semelhante àquele indivíduo. Então, você tendo aquele indivíduo, você vai selecionar e buscar se realmente aquele doador está disposto a fazer doação para aquele paciente naquela cidade, naquele local. Quando você fala de semelhante, o senhor está falando de compatibilidade? Compatibilidade, é o indivíduo compatível. Então, é isso aí, o termo mais adequado é a compatibilidade, que já é conhecida da população. Então, você vai encontrar, se você quer ser um doador de medula óssea, você vai no serviço, geralmente nos hemocentros, aqui o nosso hemocentro colhe esse material é coletado e encaminhado para Belo Horizonte, lá são processados exames chamados HLA, para ver o perfil imunológico genético da pessoa, e esse dado vai para um banco, um banco de dados no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, e lá então ele fica guardado, armazenado ali, apenas o resultado. Se amanhã um paciente tem uma leucemia aguda, onde mais se usa o transplante não aparentado, você não tem um irmão ou um parente mais próximo que tenha realmente essa compatibilidade, você entra no banco de doadores para ver se identifica ali um semelhante a ele, um compatível. Eu falei aqui, né, nós já falamos sobre o cadastro, então chama-se REDOME, Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Toda pessoa pode ir lá, pode ser voluntário, tem que se cadastrar nisso aqui a partir do momento que faz a coleta de sangue, doutor? Correto. Esse programa começou buscando na população, fazendo vários programas, divulgação da mídia e tudo, para que a pessoa doasse medula óssea. E fazia campanhas no centro da cidade, em festas, em várias repartições para coletar esse doador. Nos últimos anos, esse trabalho vem sendo feito nos hemocentros, que eu acho que é o mais adequado. Então, quando você vai doar sangue, se você é um doador fidelizado, a pessoa que é habituada a doar sangue, que já mostra a sua característica de ser um doador, uma pessoa com disposição a doar, ajudar o próximo, então você é questionado se você tem interesse de ser também, além de doador de sangue, um doador de medula óssea, um eventual doador de medula óssea, porque obviamente isso é bastante eventual. Então, se você aceita ser um doador de medula óssea, além do sangue, da doação do sangue, colhe uma segunda amostra que é encaminhada para fazer o HLA, para ver o seu grau imunológico e genético. Então, esse material vai para o banco, para o REDOME, no Instituto Nacional do Câncer, e fica ali armazenado. Então, hoje estão trabalhando basicamente com doadores fidelizados, porque aconteceu muito no passado que quando você faz campanhas de população, numa festa, e você vai buscar pessoas, quase todo mundo se entusiasma e faz a doação da amostra de sangue. Quando eventualmente tem alguém que precisa daquela medula, a pessoa não está preparada para isso e às vezes não se dispõe a doar. Quando você pega um doador de sangue que já é comprometido com a comunidade, com o aspecto da doação, de ajudar alguém, esse indivíduo está mais preparado para uma doação da medula no futuro, se for necessário. Então, o que o governo está fazendo hoje é buscar no doador fidelizado de sangue. Doutor, a gente fala assim de transplante medula óssea, né? Para nós leigos, às vezes remete assim a uma parte do osso.
mas é aquele chamado tutano, né? Um líquido, como é que é isso? Correto. Na realidade, nem é bem, às vezes, medula óssea, nem sempre é medula óssea. Na realidade, o transplante, você tem que dar células chamadas progenitoras, são aquelas células que produzem, que fazem a produção do sangue. A produção do sangue nosso é feito a partir, a matéria-prima dele está dentro da medula dos ossos, chamado tutano, vulgarmente conhecido como tutano. Então, aquele material ali geralmente são os precursores do sangue, são as células que vão produzir os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, vão produzir os glóbulos brancos, que vão responder pela defesa do organismo contra infecções, e também as plaquetas, que vão proteger o indivíduo contra quadros hemorrágicos, contra sangramentos. Então, essa célula chamada stem cell, que é uma célula totipotente, quer dizer, uma célula que tem capacidade de diferenciar. Aquela mesma célula pode dar uma hemácia, um glóbulo vermelho, pode dar um glóbulo branco e pode dar uma plaqueta. Então, tem a chamada célula progenitora, uma célula que vai gerar outras células no organismo, né? Então, essa célula, em geral, é tirada, no início do transplante, ela era retirada sempre da medula óssea. Então, pegava geralmente os ossos da bacia, que tem uma quantidade maior de tutano, ou de medula óssea, né, que é aquela parte central do osso, a parte esponjosa do osso, e é retirado dali. Mas também nós sabemos que essa célula progenitora, ela sai também eventualmente da medula óssea e circula no nosso sangue. Então, hoje nós temos técnicas que você estimula o indivíduo a liberar essas células do tutano, da medula óssea, para o sangue. E você consegue, então, em máquinas hoje chamadas de aféreses, você consegue, estimulado o doador, você consegue aumentar a concentração dela, que é em geral menos de 1%, geralmente 0,1%, 0,2%, você consegue aumentar essa célula para 2% das células brancas do sangue. Então você consegue concentrar bastante e você, no processo chamado de aférese, que você coloca o doador numa máquina, onde por uma veia o sangue sai, circula numa máquina e ela consegue separar essa célula das outras e depois retorna o sangue com todos os outros elementos para a veia do doador e você consegue uma quantidade maior. Então hoje, na realidade, não é tanto transplante de medula óssea, é transplante de células tronco hematopoéticas, quer dizer que elas podem ser retiradas da medula óssea, do tutano, ou podem ser retiradas do sangue. Doutora, a comunidade científica, evidentemente, está assim, super entusiasmada, né, com esse primeiro transplante aqui em Uberaba. E vocês já têm o paciente, já sabe quem será, já está definido nessa lista? Não, nós temos alguns pacientes aguardando. Eu não sei, eu não vou falar hoje quanto, porque exclusivo tem um banco que não é domínio nosso exclusivo, ele é domínio até do próprio Ministério, né? Então nós temos aqui em Uberaba alguns pacientes aguardando o transplante autólogo, e nós vamos começar pelo transplante autólogo. Então nesse nós temos já alguns pacientes, como nós estávamos na expectativa de começar esse transplante o ano passado, alguns pacientes nossos tiveram que ser encaminhados para fora, que estavam na nossa lista, e alguns foram encaminhados, outros não conseguiram vaga para ser encaminhados, e nós temos alguns deles aguardando hoje nessa lista de espera. E além de nós termos esses pacientes aqui hoje, que são pacientes que vêm diretamente para o nosso serviço, que vêm diretamente para Uberaba e são encaminhados para o Hospital de Clínicas, nós temos a expectativa e quase a convicção de que, à medida que nós comecemos a fazer o nosso transplante, os pacientes de toda a região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, migrarão para Uberaba, que será o primeiro centro na região de transplante de medula óssea. Mas né? é um paciente da região, não sabe se é da cidade, de qual cidade? Não, nós não podemos, assim, na realidade hoje nós atendemos toda a região do Triângulo Sul, né? E parte do Alto Paranaíba, assim, sistematicamente. Né? Então, todos esses pacientes estão conosco hoje. Então, nós temos pacientes de Uberaba, de Araxá, de Iturama, de toda a região aqui do Triângulo Sul. E recebemos também pacientes mesmo da região do Triângulo Norte. Alguns pacientes de Goiás nós recebemos. Nós recebemos mais pela dificuldade hoje da chamada regulação, que geralmente o Sistema Único de Saúde separa as regiões e não migra o recurso acompanhando o paciente. Então, nós temos hoje, basicamente, os pacientes do Triângulo Sul, mas frequentemente o paciente não consegue atendimento nas outras regiões, também migram para Uberaba. Mas, tecnicamente, o primeiro paciente deve ser adulto?
Deve ser adulto até porque como nós começaremos pelo transplante autólogo, o transplante autólogo é mais aplicado quase sempre em paciente adulto, na maior proporção, né? Porque geralmente são pacientes com mieloma múltiplo, que geralmente é uma doença que acomete pacientes acima dos 40 anos, e também os linfomas, que esse sim, algumas vezes ele acomete também pessoas mais jovens, mas o linfoma que geralmente requer transplante autólogo é o transplante que é o linfoma das pessoas mais assim, adultas, geralmente acima dos 40, 50 anos. Então nós vamos certamente começar com um adulto. Quantos leitos terão disponíveis assim, de início já, doutor? Nós teremos 3 leitos inicialmente disponíveis. Nós temos uma chamada enfermaria, o serviço de oncohematologia, onde nós temos 12 leitos para internar nossos pacientes, para fazer quimioterapia, procedimentos relacionados ao tratamento das leucemias agudas, linfoma, mieloma, das chamadas doenças oncohematológicas, os tumores ligados ao sangue, que basicamente são as leucemias agudas e crônicas, os linfomas, chamados linfoma de Hodgkin e não Hodgkin, é o mieloma múltiplo, e tem algumas outras doenças também relacionadas à síndrome displásica, algumas outras patologias menos conhecidas que também podem demandar transplante de medula óssea. Esses pacientes têm ali o lugar para a sua quimioterapia e também reservamos 3 leitos para o transplante. Existe esse trabalho que é em conjunto e onde entra a Oasis nessa questão de apoio a esse trabalho? A Oasis foi muito importante. A Oasis foi criada em 95, que nos deu, hoje está fazendo 20 anos da sua implantação, um trabalho que começou com a determinação do Dr. Virgílio Abreu, que nos ajudou bastante com essa ideia de criar um serviço de apoio às crianças, os pacientes com doenças oncohematológicas e mesmo hematológicas, e o Oasis tem ajudado muito os nossos pacientes. Então, ele tem dado apoio, porque como nós atendemos toda essa macro-região, o paciente de fora que precisa de tratamento quimioterápico, ele não pode sair e terminar um tratamento hoje, a quimioterapia, e ir para sua casa em Iturama, a 200, 300 quilômetros de distância. Ele tem que estar próximo da gente. E a casa de apoio acolhe esse paciente. Além de dar para ele cama, comida, transporte para ir e voltar para o serviço, para a quimioterapia, para fazer os seus exames, ele dá também até cesta básica para aquelas famílias mais carentes, para que o paciente tenha condição de alimentação saudável, adequada, para uma melhor resposta ao seu tratamento. E como dos focos da Oasis é trabalhar com as crianças com doenças oncohematológicas e com câncer infantil, e no câncer infantil vem o transplante como uma modalidade terapêutica curativa, então a Oasis tem empenhado nisso e ela tem investido nisso, nos dando as condições para criar o transplante no Hospital de Clínicas, e foi fundamental e é fundamental essa participação, sem o que nós não estaríamos hoje com a nossa estrutura pronta, preparada, com os técnicos treinados, capacitados para começar o transplante. Esse procedimento cirúrgico aí, ele é doloroso, doutora? É demorado também? Se nós trabalharmos com transplante baseado na coleta no sangue periférico da célula tronco hematopoética, da célula progenitora, então nós não tem dor nenhuma na realidade. O paciente vai tomar uma injeção subcutânea a cada 12 horas durante 3 a 4 dias para estimular a medula, o tutano a liberar essas células tronco, essas células progenitoras, e no 3º ou 4º dia a gente vai fazendo o controle laboratorial para ver quantas células ele está liberando daquelas células progenitoras, chegando naquele limite que tem uma quantidade adequada, então ele é colocado nessa máquina que eu falei antes, por aproximadamente 2 horas, que não tem dor nenhuma, é como se fosse uma doação normal, e ali vendo televisão, enquanto está passando o sangue dele na máquina, retirando o que é importante para o paciente, que é a célula tronco. Então você retira aquela célula. No transplante autólogo, o que acontece? Você faz uma quimioterapia para combater o tumor, mas a gente sabe que alguma célula acaba ficando, por isso a doença às vezes retorna, mas na maioria das vezes retorna, e você terminando a quimioterapia, ele vai ficar sem a atividade da doença e você vai estimular a sua medula, o seu tutano, a produzir células. Ele produzindo a célula em quantidade, essa célula estando circulando, ela é retirada. Retirada da circulação, essa célula vai ser congelada por alguns poucos dias
e depois ele vai receber uma dose grande de quimioterapia para destruir a medula dele, com isso certamente destruindo o resíduo de tumor que ele eventualmente tem do câncer dele, e ato contínuo, logo que ele termina a irradiação, a radioterapia, ele recebe como se fosse uma transfusão aquela medula. Então o ato não tem dor nenhuma. Quando o transplante é retirado, a medula é retirada da medula óssea do paciente, aí é um processo, um ato cirúrgico. Um ato cirúrgico no sentido de que ele tem que ser, porque tem dor, seria doloroso se ele não tivesse anestesiado, então ele é anestesiado e é coletado a medula óssea, geralmente da bacia, e são várias punções, em torno de 50 punções, que as injeções são dadas ali para retirar o sangue, aquela medula do tutano dele. Então isso é um ato bastante doloroso se ele estiver acordado, não estiver anestesiado. Então isso ele vai ser anestesiado por mais ou menos 1 hora, e nessa 1 hora retirada essa medula dele, é colocada no frasco adequado, e então ela é congelada da mesma forma que a outra, e ele sai da anestesia e vai para o quarto. Então não tem assim uma recuperação pós-anestésica. A anestesia é só pelo fato de ser um ato doloroso e que ele não toleraria se estivesse acordado, como seria qualquer uma cirurgia que é impossível ser feita com o paciente acordado, né? Que ele vai ter um corte, etc. Eu sei que ciência não é matemática, mas é possível sim prever o transplantado, quanto tempo ele fica hospitalizado? A gente pode prever. Em geral, a medula, depois de injetada a medula, de transfundida a medula no receptor, no paciente, a partir de 14 dias, em geral, começa a ter a chamada resposta. Então, o que acontece? Nesses 14 dias, a medula circulando, ela vai parar, aqui você injeta no sangue, como é a célula progenitora, o lugar dela é a medula óssea, ela vai circulando, quando ela passa pela medula, ela fica quieta ali, ela vai se fixar na medula. Ela se fixando na medula, ela começa a proliferar, começa a reproduzir, e geralmente a partir dos 14 dias, nós começamos a ver as células já sendo produzidas a partir dessa medula transplantada. Então, em geral, a partir dos 14 dias começa a chamada pega do transplante, que é a resposta do transplante, e em geral em 3 a 4 semanas o paciente está com a medula recomposta. Então, geralmente o tempo é esse. De 3 a 4 semanas é o tempo médio para um transplante ter tido êxito, no sentido da chamada pega do transplante. A célula ir para a medula, reproduzir e produzir as suas novas células do sangue, as hemácias, os glóbulos brancos, e as plaquetas, né? Doutor Hélio, ano passado o senhor também fez essa referência agora, e eu tive a informação jornalística que eu até falei aqui no programa Movimento, que estava previsto mesmo para começar o ano passado, né? Esse Correto. Trabalho aqui. O que aconteceu que foi adiado para já metade desse ano? Aconteceu, até foi interessante, foi positivo, porque nós para fazermos o transplante chamado autólogo, só o autólogo, não tinha exigência, a exigência da vigilância é menor. Nós não tínhamos que ter um filtro, um sistema de filtro do ar que entra nos apartamentos dos pacientes, nos quartos dos pacientes transplantados. Então, mas como a vigilância entendeu que deveríamos ter esse tal filtro, chamado filtro EPA, e esse filtro tinha um impacto de quase R$100 mil, e naquele momento nós não tínhamos esse recurso, o hospital não tinha recursos para investimento, só tinha com dificuldade para manter o hospital, então nós tivemos que buscar esse recurso. E então, nesse momento, nós tivemos, foi interessante porque com o filtro EPA nós preenchimos também os quesitos da vigilância sanitária, das portarias ministeriais que regulam o transplante, e nós já podemos fazer o cadastro para o transplante autólogo e o alogênico. Então nós temos hoje, aprovando no dia 7, nós teremos autorização para fazer o transplante autólogo e o alogênico. Isso é muito interessante. E para buscar esse filtro, o Oasis buscou parceria lá em Araxá com a CBPM, e que nos ajudou através do Eli. Ele trabalhou nesse sentido, junto à CBPM, nós conseguimos essa doação que nos ajudou muito, propiciou a compra do equipamento, a instalação do equipamento, e isso deu um upgrade
inclusive, do nosso serviço. Foi, inclusive, positivo nesse sentido. Perdemos um ano, mas nós chegamos com um serviço mais bem qualificado já para fazer não só o transplante autólogo, mas também o transplante halogênico, quer dizer, aquele que é do doador para ele próprio e aquele que é de um indivíduo saudável para o paciente. O Eli que o senhor fala, Eli uberabense? Isso, correto. O vereador, delegado né? Eli. Delegado Grilo. Correto, é o Grilo. Isso. Doutor Hélio, e agora sim, que a gente está quase finalizando já o programa, né? Quero saber como é que está a lista de voluntários aqui para doar. Como é que está? Como é que é feito isso? Para doação de medula. Isso. Pois é, o problema é o seguinte, até 2 anos, 3 anos atrás, assim, era aberto todo mundo que quisesse doar medula, todo doador que chegava ao Hemocentro, e toda a campanha nossa de doação de sangue, nós também alertávamos para a importância da doação de medula óssea. Quando o Ministério chegou a aproximadamente 3 milhões de doadores de medula óssea no Redome, no seu banco de doadores, ele entendeu que já tinha um número significativo de doadores no serviço. Então, eles diminuíram o ritmo do serviço. Hoje, eles impuseram uma cota para cada estado, para cada centro de processamento dos exames para cumprir. Então, hoje eu não sei falar para você exatamente a cota de Minas Gerais, mas ela reduziu bastante. Então, o Hemocentro tem um número lá reduzido de novos doadores. Então, dentro daquele número, os doadores mais fidelizados, mais antigos do serviço que ainda não doaram, são estimulados para fazer a doação. Então, a ideia, porque hoje, segundo a estimativa, dos 3 milhões e 500 mil doadores aproximadamente, nós conseguimos encontrar em torno de 70%, 75% atender 70%, 75% dos pacientes que precisam de transplante, que não tem familiar compatível, né? Mas a ideia é que se nós aumentarmos para mais 1 milhão, você não consegue acompanhar esse processo. Você vai aumentar muito pouco a cobertura do transplante. Dificilmente você vai ter condições de atender todo o indivíduo, pelos problemas da diferença genética de cada população. Nós somos uma população bastante miscigenada, muitas misturas, e isso dá mais diversidade, né? E fica mais difícil você encontrar. Se você pensar no Japão, você terá mais facilidade de encontrar um doador compatível, que são muito mais próximos geneticamente, né? Na população brasileira, com toda a miscigenação, a diversidade é muito grande, então a chance de você encontrar esse doador é menor. Mas nós já estamos alcançando em torno de 70%, 75%, que já é um índice bastante interessante. É claro que o ideal seria nós tivéssemos medula para todo paciente que precisa. Mas hoje, antes de ter a medula para todo paciente, nós temos que ter leitos, porque se nós temos uma demanda reprimida, às vezes nós temos o doador e não temos o leito para fazer o transplante. E o paciente falece sem ter oportunidade de fazer o transplante por falta de leitos, de serviços qualificados, cadastrados para fazer o transplante de medula óssea no Brasil. Quer dizer que doador até que existe. Doador até, às vezes existe o doador e você não consegue encaminhar o paciente porque aquele centro não tem leito disponível, outro centro também não pode receber agora, tem já os seus pacientes ali com prioridade, talvez estejam na frente, na fila, né? Então, como essa realidade está mudando, né? Porque o Uberaba é mais um centro, será um centro de referência. O Hemocentro é um organismo estadual, mas aqui em Uberaba funciona onde? Para quem tiver interesse em ir e também se cadastrar. O Hemocentro em Minas Gerais tem a Fundação Hemominas, coordena toda a parte de transfusão de sangue e hemocomponentes no estado todo. Aqui em Uberaba o Hemocentro funciona com a parceria com o Hospital de Clínicas, funciona dentro do Hospital de Clínicas, na cidade funciona naquele complexo do Ambulatório Maria da Glória, que hoje até pela reforma a entrada é pelo próprio Ambulatório Maria da Glória. Espero, a reforma está concluindo, nos próximos meses vai voltar a entrada principal dele, que é pela Avenida Getúlio Guaritá. Mas é ali que funciona a doação de sangue e ali também que funciona a doação de medula óssea, também, como eu disse, dentro desses critérios do número de exames que é permitido para o Estado de Minas Gerais e por seu turno também para cada hemocentro do Estado de Minas Gerais. Doutora Hélio, muito obrigada por você ter vindo, ter abrido um espaço ali na sua agenda e estar aqui conosco no programa Movimento, no canal Câmara, e falar dessa evolução mesmo para Uberaba, desse ganho, né, muito grande para Uberaba e região, que aí no mês de agosto a gente já tem equipamento e toda a equipe disponível para estar trabalhando
efetivamente com transplante de medula óssea. Pois é, para nós é um prazer também e a gente fica muito feliz de estarmos agora, depois dessa luta de longos anos, nós podermos oferecer à comunidade e ter no nosso hospital qualificado também para transplante de medula óssea. Acho que é uma evolução grande do serviço de hematologia e terapia do Hospital de Clínicas, que começou há 40 e poucos anos atrás, com seu laboratório muito tímido, com 1 ou 2 leitos nas enfermarias de clínica médica, e hoje nós temos o nosso centro de oncohematologia e temos agora o nosso centro de transplante de medula óssea, que espero que comece a partir de agosto. Muito obrigado. Eu entrevistei o Dr. Hélio Moraes, que é médico do Hemocentro, é pesquisador e professor de hematologia na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM. Falamos sobre transplante de medula óssea, como vocês viram, uma notícia muito boa mesmo para a cidade. Muito obrigada por sua companhia e até breve.